Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você, o dia amanhecendo aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro, coloca seus dados todos e aí você se habilita a poder jogar. Faz a sua primeira aposta com o valor que você quiser e aí você coloca a palavra Ave Mais e vai dobrar. Você tem condição de dobrar e ganhar dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo e vale muito a pena. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Eu vou falar hoje sobre 3 temas que têm a ver com tolerância. Tolerância com jovens, tolerância com o poder e tolerância com o sistema. Você que me acompanha e que é mais jovem, e que já falei aqui várias vezes, que é para quem eu tenho a maior esperança e expectativa que o nosso Vasco possa voltar a brilhar e dar alegrias, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que os mais velhos hoje têm mais ou menos paciência com você? Eu vou contar um pouquinho de mim, tá? Eu, quando era mais novo, meu pai era duro comigo. Se eu fizesse alguma coisa muito errada, olha, era surra, era pancada, chinelada, cintada. Tempos duros, tempos que não se repetem, né? Eu acho até razoável. Mas também não estou aqui recriminando aquilo que meu pai me deu muito durante toda a vida. Mas a gente tinha uma linha de conduta, a gente tinha uma educação muito forte, uma educação muito pesada, uma educação na escola. Me lembro que a minha diretora de escola no colégio Externato Cristo Redentor, na Urca, ela sabia nome e sobrenome de todos os alunos. Talvez tenha sido daí que eu tenha tirado a minha mania de chamar sempre os jogadores com os quais eu tive a oportunidade de conviver pelo nome e sobrenome. Edmundo Alves de Souza Neto, Bismarck Barreto Faria, Carlos Germano Schoenbach Neto. Eu tenho essa mania, Marcelo Luiz Pimentel. Eu tenho muito dessa mania, exatamente desse ensinamento que eu tive. Porque ela era uma diretora que, ao mesmo tempo que dava uma educação firme, mas ela também ajudava demais. Mas eram outros tempos. E eu acho que os tempos mudaram hoje também na questão da educação dos mais jovens. Os pais têm que ir para a rua cedo, precisam trabalhar, precisam sustentar suas casas. Muitos dos jovens, crianças, são criados quase que sempre com babás, né? As babás profissionais, elas cuidam muito bem, e isso, de alguma maneira, até atravanca um pouco a questão da educação, porque você vê um jovem que às vezes não tem tanto convívio com os pais, tem muito mais convívio com uma babá. E isso influencia um pouco, porque por mais que a babá seja impositiva, que seja profissional, tem um limite, né? Porque quando a criança vira um jovem, o jovem vira um adolescente e já tem próprias pernas, é claro que passa a ser um pouco mais rebelde. Então hoje, a geração, e nenhuma crítica a todos vocês mais jovens, e quem é mais velho há de concordar comigo, há de entender isso que eu estou falando, a geração de hoje é uma geração mais livre, mais fácil de acesso à informação, tem mais independência nas suas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu me incluo nisso, eu vejo também que quem teve uma educação um pouco mais restrita, um pouco mais dura como nós, a gente tem menos paciência. E eu estou respondendo a pergunta que eu fiz a você. Eu acho que a gente não tem tanta paciência com os jovens, como, por exemplo, na minha época, não era uma questão de paciência, era questão de limite. Era um limite que acontecia. Hoje não. Hoje a gente vê os jovens se emancipando muito cedo. Eu levo o exemplo para o futebol. Um jogador muito jovem tinha aquela preocupação, poxa, ele vai se queimar, ele precisa ter um pouco mais de rodagem. E olha que as cobranças deveriam ser maiores. Afinal, você tem estádios com mais capacidade, por exemplo, um jogador jovem tinha que jogar no Maracanã para 180, 190 mil pessoas. Hoje, os estádios estão mais curtos, estão menores, então o jogador não tem tanta gente para vaiar. Se a gente for colocar aqui numa proporção de quantidade de torcedores. Também os atletas ficavam mais tempo nos clubes porque
O dinheiro não era tão grande, o jogador não ganhava tanto dinheiro, valorizava muito o fato de vestir a camisa do clube que o criou. Hoje, isso existe, mas hoje, por conta de um mundo mais caro, de um mundo mais competitivo, há uma preocupação de que cada dia mais cedo eles possam sair, eles possam buscar a independência, eles possam tentar ganhar dinheiro cedo. Assim, são jogadores com 16, 17, 18 anos que são esteios de uma família. Então a pressão também é muito grande, é muito forte. O jovem de hoje tem a impaciência de quem é mais velho e tem a pressão do mundo de hoje em cima dele. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque o meu primeiro ponto é com a tolerância em relação aos jovens, que eu me incluo um pouco nisso, porque eu, por exemplo, tenho parâmetros de jovens que eu vi nascer, de jovens que eu tive oportunidade de ver crescer nos clubes pelos quais tive oportunidade de cobrir, Bismarck, William, Sorato, vi Bebeto nascer muito cedo também. Hoje vou ter a oportunidade de ver e vou entrevistar no Avecast o Zinho, que muito cedo também cresceu no Flamengo. Enfim, eu vi o Leonardo surgir também, que foi para o Vasco, depois foi para o Flamengo, lateral esquerdo. Vi Juninho Pernambucano chegar muito cedo aqui no Rio de Janeiro, vindo do Sport Recife. Então eu tenho parâmetros de jovens que conseguiram prosperar, diferente de muitos de hoje, talvez por essa pressão tão forte. Mas eu acho que a gente, às vezes, também é um pouco intolerante, e eu estou fazendo meia-culpa aqui. Eu, por exemplo, sou um crítico muito forte de Figueiredo e Peck, dois jogadores que o técnico Jorginho, de alguma maneira, está procurando resgatar. Eu acho que os dois têm muito potencial. Concordo plenamente com o Jorginho. O Figueiredo é um cavalo, um jogador muito forte, que joga pouco na posição dele, e o Peck é um jogador veloz, é um jogador de qualidade, mas para mim numa posição errada. Não joga por dentro, joga pelos lados. Ele não é tão bom no 1 contra 1 no drible. Ele é na velocidade, é um jogador muito agudo. Mas acho que é um jogador que se sacrifica demais. Os dois correm demais e tiveram destaque esse ano muito mais sendo atacantes que recompõem do que atacantes que fazem gols. Figueiredo tem 2 gols no profissional e o Peck tem 1 nesse Campeonato Brasileiro na vitória em cima do CSA. Mas a gente vê os jogadores muito com aquela cara de jovens que surgem e que arrebentam. E aí vem o Andrei, que é um jogador que de alguma maneira mostrou a um outro jogador que não está tendo tanta oportunidade que ele pode melhorar, que é o Juninho. Juninho é um jogador que a gente espera muito dele, mas acho que também a tolerância ela vai embora, porque ele não consegue se policiar. Eu acho o Juninho um jogador de muita qualidade. Já conversei com o Juninho Pernambucano sobre o Juninho, e o Juninho Pernambucano me diz que acha um jogador muito bom e que seria um ótimo 10, um jogador próximo da área, que não tem que driblar com o risco de perder a bola, como ele faz vindo de trás. É um jogador que chuta muito bem de fora da área, que entra na área, seria um bom 10. E eu concordo. Me lembro do Juninho fazendo um jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, de 2020, um jogo de manhã que o Vasco empatou em 1-1, a jogada pro gol do Vinícius, inclusive, é dele pela ponta esquerda, ele jogou naquela posição e fez um partidaço. Mas o Juninho oscila demais. O Juninho tem um problema sério de formação, assim como tem o Carlito Palácios. Eu queria falar desses 4 jovens, porque eu acho que são jogadores muito diferenciados, mas o Palácios tem um problema sério psicológico, de formação, de autoestima, e isso atrapalha demais o desempenho dele. Mas eu sou Vasco, eu mantenho esses jogadores. Eu acho que vale essa tolerância, vale ter um pouco mais de paciência. Agora com uma estrutura melhor, agora que o filé mignon está vindo, acho que deveria se dar um pouco mais de tempo a esses meninos. Tudo bem, o Peck completou 3 anos como profissional, ele ontem comemorou isso, e eu acho que em 3 anos ele não deu muito ao Vasco, mas acho que também viveu um momento muito difícil. Passou o momento pior dos últimos anos do Vasco, esses últimos 3 anos, 20, 21 e 22. Acho que pode se dar um pouco mais de crédito ao Gabriel Peck, apesar de que eu sei que muitos de vocês vão comentar que Peck, mas é o que eu estou falando, porque eu me incluo muito nisso. Gabriel Peck é um bom menino, é um menino de boa cabeça, é um menino de boa orientação, mas que, é claro, sente, porque nem todos maturam cedo, alguns demoram mais a maturar. Juninho, por exemplo, tem 21 anos e é uma criança, é um menino que se veste de Naruto, tem um herói diferente, tem uma postura diferente, tem
uma cabeça de que quando namora está feliz, quando não namora não joga bem, e que precisa o empresário chamar a atenção dele para tirar o Instagram do ar, porque ele posta coisas no Instagram sem nenhum tipo de necessidade. Então, falado isso, eu vejo bastante claro que eu acho que deveria se ter uma tolerância com esses meninos, dar um tempo maior. Não agora. Agora eles precisam dar resultado e o resultado agora, talvez o Figueiredo possa dar. Não vejo os outros com condição de dar. Mas para o ano que vem, valorizar esses jovens, fazer esses jovens jogar, fazer esses jovens terem uma oportunidade melhor jogando como profissionais do Vasco. Um outro aspecto e um outro assunto que eu queria falar sobre tolerância é essa questão que envolve o Maracanã. Eu acho que a gente tem muita tolerância com a questão do poder público, porque o poder público ele precisa se impor mais quando a condição não é somente uma condição eleitoral. Eu vejo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que entrou tampão depois da vergonha que aconteceu com o Witzel, e eu vejo o Cláudio Castro muito em cima do muro em relação a concordar com uma licitação, que é o que tem que acontecer. Flamengo e Fluminense estão comandando o Maracanã de forma provisória, é uma concessão provisória. E o Flamengo impõe uma vontade que ele quer ter o Maracanã para ele. Ora bolas, não pode ter, governador. Que tolerância toda é essa? Que tolerância do poder público para com um clube, para com uma instituição que é grande, é forte, tem representatividade, mas existem outras entidades tão fortes quanto. O campeonato não é feito somente pelo Flamengo. O campeonato não é feito apenas por um clube. O Flamengo não é um único clube, não joga o Flamengo A contra o B e contra o C. Existem outros clubes que merecem e têm grandes histórias, gigantescas histórias, e histórias tão ou maiores do que a do próprio Flamengo. E a gente não consegue entender essa tolerância, essa maneira que o governo abraça. Eu acho que a posição do Vasco é perfeita. O Vasco cobrou uma licitação, o Vasco foi subjugado esse ano, o Vasco foi, eu diria que humilhado por não poder levar o seu torcedor, que tem direito, e eu me coloco como cidadão carioca, eu pago meus impostos, eu quero frequentar o Maracanã. Ora bolas, qual é o direito do Flamengo e do Fluminense de dizer não, o vascaíno não pode estar no Maracanã? Quem são vocês? Quem são vocês para botar um pé na história? E quem é o governador do estado do Rio de Janeiro que não diz não, todos vão participar, vai ter uma licitação e a melhor proposta ganha? E que a melhor proposta, se for a do Vasco, e o Vasco quer, através da 777, entrar nisso, que se faça o que o Vasco quer. Concessão. O estádio é de todos. O estádio Mário Filho é um estádio construído para a Copa do Mundo de 1950 e é um estádio da municipalidade. É um estádio em que todos os clubes da cidade do Rio de Janeiro podem jogar, têm direito de jogar. Por um arrobo da natureza, por conta de uma maneira errada de se fazer administração, o governo do estado abriu para que clubes pudessem tomar conta, enquanto o consórcio que fez o estádio e o administrou, na verdade o administrou depois de ter sido feito, para a Copa do Mundo do Brasil, cobrou taxas abusivas e fazia uma África para que os clubes jogassem pouco. E o Flamengo quer fazer o mesmo? Que força é essa que o Flamengo tem, governador? Que tolerância é essa que o senhor dá? E eu acho que nós, cidadãos, nós, pagadores de impostos do Rio de Janeiro, precisamos cobrar isso. Não podemos ser tolerantes com isso. E eu acho que o Vasco tem que brigar com isso até o final. Precisa. A Alerj, por exemplo, a Assembleia Legislativa do deputado Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, aonde está? Porque é uma situação que atrapalha o consumidor, porque eu, como consumidor do Rio de Janeiro, quero consumir o Maracanã, tenho direito, não posso ser visita num estádio em que nós temos direito como cidadãos do Rio de Janeiro. Portanto, essa questão de tolerar isso não me vai engolir, não tenho como entender isso. E eu acho que o Vasco tem que ter essa posição firme, e o canal e a plataforma Atenção Vascaínos estará aqui para gritar isso, porque é para o torcedor do Vasco. O cidadão vascaíno do Rio de Janeiro, assim como o botafoguense, tem direito a ir ao Maracanã. Que história é essa? O governador não roa a corda. Estamos todos de olho. Dia 27 de outubro tem que abrir os envelopes. E sem mudar a regra. Que regra é essa? De que não aceita concessão. Não aceita concessão, está fora da licitação. Simples assim. E para concluir, tolerância com o sistema.
Todos acompanharam e viram o que aconteceu com a querida Jéssica Dias, da ESPN, e esse meu comentário vai ser muito breve, porque a situação tomou um vulto necessário e importante, porque o que foi feito é crime. O cidadão que é um oficial de justiça, que foi ao Rio, porque ele não mora na cidade do Rio de Janeiro, com o filho, passar esse constrangimento, um sujeito deplorável, com uma cara deplorável, deixa o filho que, segundo o relato dos amigos, pedia desculpa aos jornalistas pela atitude do pai e mostra no vídeo ele puxando o pai para ir embora. Mas o pai, que não dá exemplo para ninguém, fez. Criada essa situação, eu não consigo tolerar, me desculpe, porque ontem eu vi alguns posts, como por exemplo de uma jornalista, não me lembro o nome dela, acho que é Roberta, que me deixa profundamente chateado porque é de uma mulher, dizendo que é muito mimimi, foi apenas um beijo carinhoso. Isso vindo de uma mulher me aterroriza muito, numa sociedade em que os homens acham que pela força física, pela imposição e por viverem numa sociedade machista podem tudo. E isso tem a ver com futebol. Estamos aqui falando de futebol porque isso aconteceu no estádio de futebol e pode acontecer numa arquibancada, com uma filha sua, com você, mulher, que é favorável, que acha que isso é apenas um detalhe. Agora, que bom, apesar de muitas pessoas terem diminuído, achando que foi algo muito radical ele ser preso, não, é lei, é crime. Você vive num país que, infelizmente, as leis, elas pegam ou não pegam. Há cinto de segurança. Eu não vou usar o cinto não, porque eu vou amarrotar meu paletó, então vou amarrotar o meu vestido. Multa, apreende o carro, todo mundo usa o cinto. O Brasil é assim. O Brasil, infelizmente, é um país em que as pessoas têm que aprender a fórceps, na porrada. Eu vi essa pessoa escrever que a resposta dela deveria ser com um tapa nele. Olha só que sociedade que nós vivemos. Quando alguém estimula através de um post, ou como eu vi de muitas pessoas, aqui mesmo, muitas pessoas que escreveram, dizendo claramente, não, ela deveria ter dado nele. Que bom que a Jéssica não fez isso. Teve consciência, não se igualou a esse monstro. E volto a dizer, aos valentes de plantão, aqueles que abraçam as armas, aqueles que são radicais, que dizem que isso é mimimi, foi um gesto de carinho, entenda, definitivamente, é mais uma notícia que eu vou dar a vocês. Agora é crime, é lei recente. E lei não tem que pegar, lei é lei, precisa ser cumprida. Se você está a fim de beijar alguém sem consentimento, saiba que se você for denunciado, você vai preso, como foi o seu Marcelo Benevides, a quem a gente tem que dizer o nome dele sempre, Marcelo Benevides, oficial de justiça. Ele sim é o culpado, e não é a Jéssica. Porque a Jéssica denunciou como mulher que é. Ela vai se casar amanhã. O homem que ela escolheu para casar é o homem que tem o consentimento dela. Que história é essa? Que absurdo é esse? Relativizar, simplificar algo que eu não dou direito. Então para mim não vale. Mas foi um beijo carinhoso. Ele quis fazer, ela não. Então não há limite para isso. E volto a dizer, vamos ser frio, é lei, é crime. Se você acha que pode fazer, você vai ser preso. E tomara que seja. E todos vocês que defendem isso, que acham que isso é tolerável, cuidado. A lei está em cima de vocês. Chega de abuso, chega de achar que tudo pode. Pode não. O meu direito acaba quando o do outro começa. Já ouviu isso? Se não ouviu, aprenda. Porque isso é intolerável. E que nos estádios de futebol as mulheres possam se manifestar. E que os homens também possam. Porque o homem também que fica calado diante disso é tão cúmplice quanto. Porque se ele viu, se ele sabe como fizeram o cinegrafista e o cameraman,
cinegrafista e o Cabo Man da ESPN, que acabada a reportagem, foram lá pegar o Marcelo e levar para o GCRIM. O homem tem que se manifestar, porque o homem que é omisso nisso, como todos aqueles que estavam ali em volta, foram omissos. Você é tão culpado quanto. Porque se você sabe que vai dar problema, chega para o sujeito e diz, irmão, para, tá feio, vai dar problema para você. Se o cara continuar, otário é ele. Mas faça o seu papel, denuncie também, porque isso é intolerável. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, eu vou estar ao vivo com o Emerson Rocha, às vésperas de Vasco e Grêmio, para falar do jogo, falar dos times, falar um pouco do Rio Grande do Sul também, o Grêmio também vai ter treinador estreando, enfim, vamos estar lá. Espero que você nos tolere. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Eu também vou estar à noite no canal Atenção Vascaínos, no Avenews, ao vivo, a partir de 9h30. Tchau.